Olá pessoal, meu nome é William Thomas Uresti, sou acadêmico do curso de Matemática da Faculdade Unicesumar, Polo União da Vitória. E hoje eu vou passar um conteúdo matemático para vocês. Função afim. Então, uma função de reais em reais, ou seja, que o seu domínio é real e sua imagem é real, chama-se afim quando existem constantes a e b que pertencem ao conjunto dos reais, tal que f de x seja igual a x mais b para todo x pertencente aos reais. A lei de formação de uma função afim é f de x é igual a x mais b com a diferente de zero. Bom, por que o a diferente de zero? Nos exemplos eu vou explicar para vocês, pessoal. Então vamos lá. O a. Dada uma função da forma f de x igual a x mais b, o termo a é denominado taxa de crescimento ou coeficiente angular, porque é ele que determina quanto a função cresce ou decresce. Vamos lá. Então, se o a for maior que zero, a função é crescente. Se o a for menor que zero, a função é decrescente, certo? Vamos para alguns exemplos. Temos aqui a função f de 2x mais 1, onde o a vale 2, ela tem essa inclinação. Vocês podem perceber ali, né? Ela está tracejada em verde. O segundo exemplo, x mais 1, f de x igual a x mais 1, onde a vale 1. Podem notar que a inclinação da reta, ela desceu um pouquinho, ela está mais próxima ao eixo x. Aqui é o terceiro exemplo, f de x igual a 1 quinto de x mais 1, onde a vale 1 quinto. Ela desceu mais um pouco. E agora, f de x igual a 1. F de x igual a 1 pode ser escrito da forma f de x igual a 0 vezes x mais 1, onde a vai valer 0. Esta função é um caso especial, que nós chamamos ela de função constante. Ela já deixa de ser a função afim, porque ela pode ser escrita da forma ax mais b, mas ela é uma função constante, certo? É um caso especial de funções afim. Agora o último exemplo, f de x igual a menos 2x mais 1. Agora vocês percebem que quando x assume valores negativos, a inclinação da reta é decrescente, ou seja, quanto vai aumentando os valores de x, os valores de y vão decrescendo. Ela é uma reta decrescente. O b, o coeficiente b determina o deslocamento da reta em relação à origem. Por isso ele é conhecido como coeficiente linear da reta. Trocando em miúdos, pessoal, quer dizer que ele determina aonde a reta vai interceptar o eixo y, o eixo das ordenadas. Aqui no exemplo vai dar para perceber bem. Temos aqui a função f de 2x mais 1, onde b vale 1. Notem que onde ela intercepta o eixo y é o ponto 1. Segundo exemplo, f de 2x, onde b vale 0, ela intercepta na origem. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo da função linear, certo? Quando uma função afim ela tem o b valendo 0, ou seja, ela não tem mais essa parte, ela não soma mais uma constante, ela é conhecida, é chamada como função linear. Agora aqui no terceiro exemplo, quando b vale menos 1. Pode notar que a reta está interceptando em menos 1. Notem que nesses três exemplos a inclinação da reta se manteve constante, ou seja, sempre se manteve 2. Certo? O que variou foi só o b, então você pode notar que ela foi descendo, né? De 1 foi para 0 e agora menos 1. O gráfico da função afim. O gráfico da função afim é uma reta não perpendicular ao eixo x. Certo? Por que não perpendicular ao eixo x? Porque se ela fosse perpendicular ao eixo x, ela não seria uma função. Então, aqui um desafiozinho, né? Vamos construir o gráfico da função f de 2x mais 4. Bom, o gráfico da função afim, ela é uma reta, certo, pessoal? Então, o que nós precisamos para construir uma reta? Ao mínimo, 2 pontos. Certo? Vamos lembrar que foi falado agora um pouquinho, que o coeficiente b é aonde a reta intercepta o eixo y, certo? Então, por aí eu já tenho um ponto. Se ela intercepta o eixo y no ponto 4, né? B igual a 4, então já temos o ponto x
igual a 0 e y igual a 4. Ou seja, no ponto 0 e 4 ela vai estar interceptando a reta. Já temos nosso ponto A para construir o gráfico. Precisamos de mais um ponto, certo? Então aqui nós temos a função, certo? Podemos pensar assim, bom, se eu já tenho o ponto que a reta intercepta o eixo y, nós podemos achar também o ponto que a reta intercepta o eixo x, ou seja, a raiz desse ponto. Como é que eu posso fazer isso? Vai ser o ponto aonde y vai valer 0. Então eu pego a função igual a 0, certo? Agora vamos fazer matemática básica, né, pessoal? Vamos isolar esse 2x daqui, ou seja, vamos subtrair 2x de ambas as partes da igualdade, os lados da igualdade. Vou ter menos 2x aqui, menos 2x, 2x menos 2x, simplifica, né, pessoal? Fica só igual a 4. Agora então, eu quero saber o valor de x, não o valor de menos 2x. Então eu divido ambos os lados por menos 2. Menos 2 vai simplificar, e no outro lado da expressão vai ficar 4 dividido por menos 2. Fazendo essa divisão, nós temos que x vale menos 2. Ok, então já temos uma das coordenadas do ponto B. Então o ponto B vai ser x menos 2 e y 0. Agora vamos construir o gráfico. Então aqui tem o plano cartesiano. Então vamos lá, colocar o ponto A, que vai ser 0 para x e 4 para y. O ponto B, que vai ser menos 2 para x e 0 para y. E vamos traçar a reta. E aqui nós temos o gráfico da função 2x mais 4. Obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.